Imagine uma jovem rainha de apenas 24 anos sendo arrastada pelos corredores gelados de uma fortaleza sinistra, suas unhas arranhando as pedras ancestrais enquanto gritos de terror ecoam pela Torre de Nesle. Margarida de Borgonha, neta de São Luís da França, não sabia que aquela noite de abril de 1314 seria o início de um pesadelo que abalaria os alicerces da monarquia francesa para sempre. Ela não era apenas uma adúltera comum. Era a protagonista do escândalo sexual mais devastador da Idade Média, uma mulher que transformou uma torre medieval em seu covil de prazeres proibidos, onde amantes entravam como príncipes e saíam como cadáveres mutilados. O que aconteceu nos aposentos secretos dessa fortaleza maldita foi tão perturbador que a Igreja tentou enterrar a verdade por séculos. Documentos selados nos arquivos reais de Versalhes, guardados como relíquias amaldiçoadas, revelam que o horror não estava apenas no que ela fazia com seus amantes, mas no ritual macabro que veio depois. Uma rainha que seduzia, traía e executava numa dança mortal de luxúria e vingança. Prepare-se, porque o que vou revelar agora é um segredo que destroçará sua percepção sobre o poder feminino medieval. Fique até o final, porque essa história não é apenas sobre traição. É sobre como uma mulher usou seu próprio corpo como arma de destruição massiva contra a realeza francesa. E o segredo mais sombrio ainda está por vir. No coração de Paris, em 1314, a França vivia sob o reinado de Filipe IV, o Belo, um monarca implacável que havia destruído os templários e desafiado o próprio Papa. Era uma era onde o poder se construía através de alianças matrimoniais calculadas como jogadas de xadrez, e onde as mulheres da nobreza eram peças valiosas neste jogo mortal de influência. A Torre de Nesle erguia-se às margens do Sena como um gigante de pedra, originalmente construída para proteger Paris. Mas em 1314, essa fortaleza guardava segredos muito mais perigosos que invasores externos. Seus muros grossos e janelas estreitas se tornaram cúmplices de paixões proibidas que sacudiriam o trono francês até suas fundações. Margarida de Borgonha nasceu em 1290 no seio de uma das famílias mais poderosas da Europa. Filha do duque Roberto II da Borgonha e neta do santo rei Luís IX, ela carregava sangue real em suas veias e uma beleza etérea que encantava cortes inteiras. Descrições de cronistas da época a retratam como uma mulher de cabelos dourados e olhos verdes hipnotizantes, dotada de uma inteligência afiada que esconde por trás de sorrisos angelicais. Aos 15 anos, em 1305, foi oferecida em casamento ao príncipe Luís de França, futuro Luís X, numa cerimônia grandiosa em Vernon. O casamento não era por amor, mas por estratégia política, unir o poder crescente da Borgonha à coroa francesa. Do ventre de Margarida nasceria Joana, em 1312, uma menina que herdaria o reino de Navarra, mas que cresceria órfã de mãe por razões que apenas agora podemos compreender plenamente. Do outro lado desta trama sanguinária estavam os irmãos Filipe e Gautério d'Aunay, cavaleiros jovens e sedutores, descendentes de uma linhagem nobre de Normandia. Filipe, de 28 anos, possuía o charme irresistível de um guerreiro experiente, enquanto Gautério, mais jovem, despertava paixões com sua beleza andrógina quase angelical. Eles não sabiam que, ao entrar na órbita de Margarida, estariam assinando suas próprias sentenças de morte. Tudo começou numa noite fria de inverno de 1313, quando Margarida, já mãe e esposa há 8 anos, sentia o peso esmagador de um casamento sem paixão. Luís, seu esposo, era um homem frio e calculista, mais interessado em conquistas militares que em abraços conjugais. A Torre de Nesle, residência secundária do casal, tornou-se o refúgio onde ela buscava escapar da monotonia real. Cartas íntimas descobertas nos arquivos do Châtelet de Paris descrevem como Philippe d'Aunay conseguiu conquistar o coração da rainha através de poesias sussurradas em passagens secretas e presentes discretos deixados em capelas privadas. O primeiro beijo aconteceu numa madrugada de março, quando ela vagava insone pelos corredores gelados da torre. Mas Margarida não era uma mulher que se contentava com um único amante. Seu apetite por paixões proibidas crescia como fogo em palha seca. Logo, Gautério d'Aunay
irmão do primeiro amante, também caía em seus braços sedutores. E o que deveria ser discretos encontros amorosos se transformou numa teia de luxúria, que envolveu também Branca de Borgonha, cunhada de Margarida e esposa do príncipe Carlos. Em abril de 1314, uma visita da cunhada Isabel de França despoleta o escândalo da Torre de Nesle. Mas o que os documentos oficiais não contam é como essa rede de traições foi meticulosamente arquitetada. Margarida e Branca não eram vítimas passivas de paixões arrebatadoras. Eram estrategistas consumadas que transformaram a Torre de Nesle numa fortaleza de prazeres clandestinos. Registros de mordomo real, guardados no Arquivo Nacional da França, detalham como as duas cunhadas criaram um sistema elaborado de encontros secretos. Túneis subterrâneos conectavam os aposentos régios a câmaras ocultas, onde tapetes persas e almofadas de seda criavam ninhos de luxúria. Servos corrompidos com ouro borgonhês garantiam que guardas fossem distraídos em horários específicos. Mas havia algo mais sinistro nessa operação. Cronistas sussurram sobre um ritual macabro que Margarida teria instituído. Segundo uma lenda do século XV, uma rainha adúltera teria utilizado a Torre de Nesle como lugar de deboche, atirando os seus amantes do alto da torre ao nascer do dia. Cada amante que cruzava a soleira de seus aposentos recebia prazeres divinos, mas poucos saíam vivos para contar sobre eles. Em abril de 1314, Isabel de França, a rainha loba da Inglaterra e irmã dos príncipes franceses, chegou a Paris numa visita diplomática que mudaria tudo. Mulher astuta e observadora, ela imediatamente percebeu algo estranho no comportamento de suas cunhadas. Bolsas bordadas que ela havia presenteado às cunhadas apareciam misteriosamente nas mãos de jovens cavaleiros da corte. A descoberta foi devastadora. Isabel confrontou discretamente os irmãos Daunay, que, sob pressão, confessaram não apenas os adultérios, mas toda a extensão da conspiração sexual que envolvia duas futuras rainhas da França. O escândalo era muito maior do que simples traições conjugais. Era uma ameaça direta à legitimidade da sucessão real. Quando as notícias chegaram aos ouvidos de Filipe IV, a reação foi imediata e brutal. O rei que havia destruído os templários não hesitaria em despedaçar sua própria família para proteger a coroa. Na madrugada de 19 de abril de 1314, soldados reais invadiram os aposentos da Torre de Nesle, como abutres famintos, encontrando evidências que confirmariam o pior pesadelo da monarquia francesa. Em abril de 1314, julgados e condenados por crime de lesa majestade, a 19 de abril, os irmãos Aulnay foram supliciados e executados em praça pública em Pontoise. Mas o que os registros oficiais omitem são os detalhes horripilantes desta execução pública que se transformou num espetáculo de horror medieval. Philippe d'Aulnay teve seus órgãos genitais arrancados ainda vivo, numa mutilação simbólica de sua transgressão sexual contra a realeza. Gautério foi esfolado lentamente, enquanto a multidão gritava por mais sangue. Seus corpos foram esquartejados e expostos nos portões de Paris como advertência para qualquer um que ousasse tocar em mulheres da família real. As duas princesas tiveram os seus cabelos rapados, um humilhante desfiguramento e marca física do seu crime de adultério. Esse ritual de degradação era mais que simbólico. Era uma tentativa de destruir sua feminilidade, a própria arma que haviam usado contra a monarquia. Vestidas com panos negros como viúvas de suas próprias reputações, foram arrastadas para fortalezas que se tornariam seus túmulos. Mas aqui está o segredo que os historiadores tentaram enterrar por séculos. Margarida, que ocupava um quarto aberto aos ventos no topo da torre, foi encontrada morta a 30 de abril de 1315. Segundo algumas versões, terá sido estrangulada a ordens do seu marido. Porém, documentos secretos do Arquivo Vaticano sugerem uma verdade ainda mais perturbadora. Cartas cifradas entre Louis X e seus conselheiros, descobertas apenas em 1987, durante restaurações no Château de Vincennes, revelam que Margarida não morreu de causas naturais nem foi executada por ordens reais. Ela foi assassinada por uma facção de nobres borgonheses que temiam que revelasse segredos ainda mais explosivos sobre a corte francesa. O verdadeiro horror da Torre de Nesle não eram os adultérios
ou Os Amantes Mortos. Era uma rede de chantagem e espionagem que Margarida havia construído, usando seu corpo e seus encontros secretos para extrair informações militares e diplomáticas dos mais altos escalões da nobreza francesa. Cada amante que morria levava consigo segredos de Estado que poderiam derrubar reinos. O escândalo da Torre de Nesle não destruiu apenas vidas individuais, reescreveu a história da França. A morte prematura de Margarida e a anulação de seu casamento colocaram em questão a legitimidade de sua filha Joana como herdeira do trono de Navarra. Luís X morreu misteriosamente apenas um ano depois, em 1316, possivelmente envenenado por inimigos que conheciam seus segredos mais íntimos. A linhagem direta dos Capetinhos foi amaldiçoada pela mancha deste escândalo. Carlos IV, cunhado de Margarida, tornou-se o último rei capetinho, morrendo sem herdeiros legítimos em 1328. A Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra encontrou suas raízes nesta crise sucessória, que nasceu nos aposentos malditos da Torre de Nesle. Uma outra história conta que Margarida não morreu em Château Gaillard, mas teria sido escondida no castelo de Couches, na Borgonha. Deste modo, teria morrido em 1333 e não em 1315. Esta teoria alternativa sugere algo ainda mais sinistro, que Margarida fingiu sua própria morte e continuou operando nas sombras, manipulando a política francesa por mais 2 décadas através de uma rede de agentes secretos. Pense em como esta revelação sobre uma rainha medieval, que transformou sexualidade em poder político, ecoa através dos séculos até hoje. Margarida de Borgonha foi uma precursora sombria de mulheres que compreenderam que, em sociedades dominadas por homens, a sedução poderia ser mais poderosa que exércitos inteiros. Ela não foi vítima de suas paixões, foi arquiteta de uma revolução silenciosa que usava prazer como moeda de troca por informações cruciais. Em uma era onde mulheres eram propriedades de seus maridos, ela criou um reino secreto, onde comandava homens poderosos através de sussurros em lençóis de seda e promessas sussurradas em ouvidos sedentos. O legado de Margarida de Borgonha não morreu com ela naquela torre gelada. Vive em cada mulher que compreende que poder verdadeiro às vezes vem não de espadas ou coroas, mas do conhecimento íntimo dos segredos que homens poderosos guardam. Sua história não é apenas sobre traição, é sobre como uma mulher medieval conseguiu abalar impérios inteiros, usando apenas sua inteligência, beleza e uma compreensão profunda da natureza humana. Se a saga de Margarida de Borgonha despertou em você um arrepio de descobrimento, imagine quantos outros segredos palacianos aguardam para serem revelados. Arquivos selados que prometem escândalos ainda mais explosivos, rainhas que envenenaram reis, princesas que governaram impérios através de chantagem sexual e dinastias inteiras construídas sobre mentiras íntimas. Para você que sente o vazio da rotina e anseia por aventuras que transcendam o cotidiano, estes segredos da Cama Real oferecem um portal seguro para emoções intensas, onde o proibido se torna acessível sem riscos. Sinta-se parte de um círculo exclusivo de almas curiosas que acessam verdades que a história tentou sepultar para sempre. Não perca o próximo capítulo desta saga real. Ative as notificações para que nenhuma revelação escape de você. Inscreva-se agora e assegure-se de que nenhum segredo da realeza fique fora do seu alcance, porque o verdadeiro poder está em conhecer o que foi escondido, e o que vem depois pode ser o enigma que mudará para sempre sua visão sobre o poder feminino na história. Mantenha-se atenta, porque o próximo sussurro já está se formando nas sombras do passado.